Mas, porra, pra mim é tipo... Eu tenho dificuldade de aceitar que não ser eu mesmo seria um caminho viável, sabe? Não apresentar a minha face. Ainda que em frente às câmeras e tudo mais, a gente fale de um jeito um pouco mais diferente, ou mais bonito, não sei o quê. Mas a ideia é que o que eu penso não posso falar e nem agir de um jeito muito diferente do que eu penso, porque isso daí destruiria tudo. Me destruiria e destruiria, inclusive, o meu trabalho. A questão é que nem sempre isso é tão consciente quanto você pensa, Igor. Porque uma pessoa que usa uma máscara durante muito tempo, ela acredita que aquilo é o pensamento dela. Entendi. Ela acredita que aquilo é realmente o que ela é. Não existe uma intencionalidade de se mascarar. O que não existe é um conhecimento de uma verdadeira identidade. Eu me recordo que quando eu cheguei na Nova Acrópole, meu professor, que é meu professor até hoje, diga-se de passagem, eu sou também uma aluna, ele me perguntou: em que momento da sua vida você realmente está feliz? Eu tinha 24 anos na época. Eu fui dar uma olhada no meu dia, na minha semana, e eu vi que eu fazia um monte de coisas para bater ponto em divertimentos de jovens, mas que aquilo não me trazia felicidade nenhuma, era chatérrimo. Fui procurar um momento de real felicidade e encontrei um momento que eu estava mexendo na terra, no jardim, plantando umas plantinhas. Falei, gente, que ser humano é esse que viveu 24 anos e não sabe nem o que ele faz feliz? Não sabia. Não sabia. Mas, 24 anos não sabe mesmo, né, professor? Mas foi incrível essa descoberta para mim. Eu não sei o que me faz feliz, eu não sei o que me entristece. Eu realmente não tinha conhecimento, então a máscara é mais confortável. Entendi. Se diz, bom, a gente relaxa quando está sendo autêntico, nem sempre. Às vezes você está tão viciado na máscara que você se sente muito mais confortável com ela. Isso que você está falando aí me faz pensar, porra, será que eu sou mascarado e tô aqui acreditando que eu não sou? Vou pensar nisso hoje. Bom, pra mim é tipo, como é que eu me sinto? Quem sou eu quando eu vou dormir, quando eu tô sozinho? E aí, geralmente, eu sou parecido, gosto de acreditar, pelo menos, parecido com quando estou com outras pessoas. Então, sei lá, mas eu vou pensar nisso. Será que eu sou um mascarado? Tá anotado aqui. Uma boa maneira de você perceber isso é quem você é nos momentos onde você demonstra valores. Quando você expressa uma bondade muito legítima, quando você expressa um sentimento de fraternidade que vem lá do fundo, esse realmente é o Igor. Então, essa é uma referência comparativa, para você saber quando você está sendo coerente com isso e quando não. O nosso centro do nosso campo de consciência, a nossa identidade, é totalmente amparada em valores. Os momentos de valores mais autênticos, e não para inglês ver, são os momentos da nossa identidade mais expressa, mais clara. Entendi. E aí a gente tem uma terceira reflexão, não é? Sim, e aí seria a reflexão, nós passamos pela moral, pela filosófica, né? O que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, e a reflexão espiritual é aquela, o que é real e o que é ilusório. Você começa a perceber que as coisas todas que são passageiras, elas têm uma finalidade, elas te ensinam, elas te passam uma série de impressões, mas não são muito consistentes para você amparar a sua vida nelas. Você teria que buscar alguma coisa real, alguma coisa mais permanente, mais fixa. Aí você chega exatamente nos valores, porque os valores universais existiriam ainda que os homens não existissem. Ainda que não houvesse humanidade, haveria justiça, haveria bondade, haveria amor, haveria fraternidade. São sólidos, são eternos. Quando você percebe essas construções dentro de você, você tem uma sensação de que você tem um pilar que não vai passar, que é algo que é permanente, que é algo que é consistente. E todas as coisas têm dentro de si um pilar, que é a sua verdadeira identidade, aquilo que não vai ser levado e que não faz parte da ilusão do tempo. Entendeu? E como será que a gente consegue começar a entender quem a gente realmente é? Porque, bom, da última vez que você veio aqui, você estava contando da mãe do Sócrates, acho que era o Sócrates, A mãe do Sócrates, que é parteira e tudo mais, e que não dá para dar luz a um bebê de uma mãe que não está grávida, né? Mas, como, assim, existe... O que será que desperta isso no fim das contas? Pra mim, eu acho que começa esse despertar pra mim, assim, não que eu seja um cara, mas enfim, teve a ver com o nascimento da minha filha, por exemplo. Eu acho que isso daí foi um marco muito sério na minha vida, que mudou muita coisa, muita percepção de coisas, sair de coisas assim, putz, eu quero, sei lá, ter um carro novo e eu quero, sei lá, pra direcionar tudo isso de um jeito para outra pessoa, para um outro ser que ainda de certa forma egoísta, já que é a minha filha, mas é muito diferente do que eu estava acostumado até então, que eu era o centro do meu próprio universo. Isso muda radicalmente quando você se torna pai ou mãe, eu imagino. Mas assim, será que a gente tem
um gatilho universal para que a gente comece a prestar atenção nessas coisas, já que existe uma verdade ou uma justiça ou um amor universal? Será esse gatilho também? Se existisse, seria bem mais fácil, né? Putz. Bastaria ativar o gatilho da humanidade inteira, mas não há. O que é gatilho para você pode não ser para outra pessoa. Muitas pessoas têm filhos e continuam extremamente alienadas como sempre foram. Uma vez eu conheci algumas pessoas que estavam numa experiência de quase morte. Um grupo de pessoas doentes paliativos. Tá. E eu achei incrível o grau de consciência daquelas pessoas, como pensavam com lucidez. Aí eu pensei, bom, será que isso seria um gatilho? Pouco tempo depois eu conheci uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte e ficou mais egoísta do que antes. Entendi. Muito pelo contrário. Aí que ela achou que ela tinha que se entregar mesmo a todos os prazeres egoístas, porque a vida era passageira. Ou seja, não é um elemento que possa ser forçado de fora. Só costuma dizer, até um pouco lugar comum, né? Que o ovo da galinha, quando o pintinho vai nascer, ele tem que ser quebrado desde dentro e não desde fora. Não existe muito que a gente possa fazer desde fora. Existe um momento de esgotamento, que é muito variável de pessoa para pessoa. Às vezes pode acontecer muito jovem, às vezes mais maduro, ou às vezes nunca. Para aqueles que acreditam em reencarnação, né? Talvez nessa encarnação não. Tá? Então, o que existe é uma obrigação das pessoas que têm esse gatilho, que despertaram, de ter um certo carinho, um certo cuidado com aqueles que não despertaram. Porque é muito fácil manipular quem está nessa ilusão, né? Nessa superficialidade. Portanto, quem está desperto tem uma responsabilidade para com a humanidade. E a gente, dá para dizer que a gente está se tornando cada vez mais egoísta, assim, e isso é necessariamente ruim? Sim, eu não vejo nenhuma aplicação, embora várias pessoas já tenham vindo com esse discurso que eu considero meio sofista, né? De que o egoísmo pode ser bom em certas circunstâncias. Eu não acredito nisso. Eu não vejo onde o egoísmo possa ser bom. Ah, mas a pessoa se salva de uma catástrofe. Isso é instinto de sobrevivência, não necessariamente egoísmo. Ela pode se salvar e imediatamente se preocupar em salvar mais alguém. Tá? Eu não vejo nenhuma vantagem no egoísmo. E eu acho, sim, que a gente tem que ser induzido pela cultura. Que se você considerar a ideia do Estado, um Estado ideal, seria aquele que cria todo um ninho, todo um embasamento para ajudar as pessoas a despertarem. E nós criamos um ninho, um embasamento para tornar as pessoas mais egoístas ainda. Provocamos ao extremo os desejos. Provocamos ao extremo a necessidade de um status em cima de coisas superficiais. Provocamos ao extremo a necessidade de estarmos subindo nas costas dos outros e não através do próprio esforço. Enfim, é uma sociedade que preza esse tipo de antivalores, poderíamos dizer assim, que diz que o homem tem que chegar no topo da popularidade, da fortuna, do reconhecimento a qualquer preço. Quando ele chega lá, ninguém pergunta qual foi o preço que ele pagou. E assim, nesse sentido, a gente pode dizer que não só o sistema nos molda desse jeito, mas o próprio sistema, eu quero dizer assim, o sistema capitalista, o jeito da gente viver, nosso modo de vida mesmo, assim, o jeito como se dão os empregos e as relações de trabalho e tudo mais, mas também o Estado em si também acaba nos levando para esse lugar, não é? Por mais que o Estado tenha, não sei se todos os Estados, vamos falar do Estado brasileiro, por mais que a gente tenha aqui iniciativas para que pensam no coletivo e tudo mais, o nosso ideal de sucesso acaba sendo sempre o eu primeiro, o eu preciso me virar, eu preciso ter sucesso, e o outro, no máximo, sei lá, os que estão mais próximos de mim eu trago para mais perto para que a gente consiga, sei lá, aproveitar uma vida melhor, e isso às vezes em detrimento de quem tá aqui do lado e tudo mais. Meio que isso é tido como virtude. Então, assim, o conceito de virtude não é exatamente universal também, né? A gente pode chamar de virtude coisas que não são, né? Com certeza você tem razão. A maneira como os estados são construídos, as ideias que são cultivadas, com certeza, não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo, estimula muito o materialismo. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado para não começarmos a praticar vitimização em cima disso. Porque, na verdade, se nós tirássemos todos esses governantes do Estado e estivéssemos nós lá no lugar deles, garantimos que seria tão melhor assim? Porque se a gente não pode dar essa garantia, culpar o Estado pelos nossos problemas é culpar o espelho pelas nossas espinhas. Então, quem de nós está preparado para fazer as coisas serem tão melhores assim? Se nós não temos essa condição, é muito difícil cobrar isso de alguém. Começamos a fazer uma vitimização onde sempre achamos que a solução vem do outro. A solução vem da transformação individual de cada homem, começando por mim mesmo.
Né? Eu teria condições de fazer muito melhor do que isso? Será? Aquele priminho que você tem que nunca conseguiu um emprego, está naquela situação difícil, você não praticaria um nepotismozinho, não daria um emprego para ele? Não tiraria uma vantagenzinha? Tá? Pensaria em mudar um sistema de educação para colocar valores, ou acha que isso aí daria muito trabalho, ia mexer com muita coisa? Enfim, o que a gente faria se estivesse lá? Entendi.